Dr. Daniel Figueiredo, médico de medicina preventiva, e hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo a dona, sócia fundadora, proprietária da Florita Padaria Botânica aqui em Campo Grande, a melhor padaria de produtos naturais, sem glúten, sem lactose. E é um prazer, Sandra, ter você aqui comigo hoje para explicar um pouquinho a história da Florita, porque às vezes as pessoas aqui de Campo Grande podem achar que é muito novo, né? É uma novidade a Florita na cidade, mas na verdade tem mais de 10 anos aí, né? Com as Sementes da Terra, é o antigo Sementes da Terra com uma nova roupagem e com uma nova ideia. Muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, quero agradecer pelo convite, eu fiquei muito honrada de estar aqui, de contar essa história e de falar sobre alimentação sem glúten, que é muito importante para todos nós. Maravilha. Muito feliz, muito obrigada. Sandra, fala pra gente como é que começou essa história, por que você resolveu fazer pão? Eu resolvi fazer pão porque eu estava sem trabalho, isso que o começo, né, a procura de alguma coisa para poder ajudar a sustentar a família. Eu fazia a faculdade de serviço social e precisava de arrumar alguma coisa para trabalhar. E eu não estava encontrando, eu acho até que era um pouco por conta de terem já mais de 40 anos, né? Então encontra aquela dificuldade toda. E aí eu tinha uma receita que era de um pão, que foi até inspiração de um local que eu conheci, de um retiro que eu participei. E em cima dessa inspiração, dessa receita, eu criei a primeira receita dos Sementes da Terra, que era o pão misto, que era o pão misto de trigo. Em 2010 eu criei essa primeira receita. E a partir dessa receita, surgiu a necessidade de criar pães também para atender aquelas pessoas que não podiam açúcar e nem a farinha branca. Ou que essas pessoas tinham diabetes ou por conta de dieta mesmo, ou opção. Então, elas mesmas falando, perguntando, né, se eu não faria, a gente acabou se interessando em contribuir mais. E aí cria as receitas. Pela liberação mais lenta de açúcar desses pães, né? O pão branco, a liberação é muito rápida de açúcar na corrente sanguínea. E depois, fiquei produzindo pão de trigo integral por 2 anos. E em 2012, eu comecei a fazer a produção do pão sem glúten. E assim, doutor, eu não tenho faculdade de nutrição, nem gastronomia. Foi por uma vontade mesmo de contribuir com as pessoas, uma vontade de contribuir com a sociedade. Não era só porque eu precisava de trabalhar, é porque eu queria fazer algo evolutivo, algo que fosse bom para as pessoas. E durante esse trabalho, fazendo pão de trigo, vieram também as pessoas solicitando, pedindo para fazer pão sem glúten, né, que eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda, nem sabia como que fazia, e fui estudar e fui fazer as pesquisas de que produto que eu ia utilizar. Aí fui atrás da farinha de arroz, né? E como que eu ia fazer o pão com a farinha de arroz, o que necessitaria para fazer uma mistura, né? Porque não é simples essa receita do pão sem glúten, eu criei ela do zero, que é o pão de batata doce e o pão de abóbora cabotiã. Então, foi os 2 primeiros pães que a gente vende até hoje. Então, na verdade, a fabricação de pães tem 14 anos. Então, tem 12 anos que eu produzo o pão de batata doce e de abóbora cabotiã. E tinha um outro também que era de grão de bico, muito interessante, mas esse daí a gente deu uma parada com ele. Então, assim, a demanda, né, o pedido das pessoas, né, que nos motiva a ir atrás e a fazer. E, assim, não foi fácil. A gente, assim, tentar criar uma receita do zero. Vocês têm que lembrar que tem 14 anos atrás, né? Ninguém nem falava disso, nem sem falava. glúten. Mal tinha um celíaco ali, né? Que conseguia fazer um Sim. exame de sangue e descobrir que era celíaco. Sim, eu mesmo não conhecia ninguém que fazia pão sem glúten. E as pessoas que vinham me procurar também não conheciam. Então, a gente pensa que, não sei se eu sou pioneiro ou não aqui em Campo Grande, né? Mas, de repente, posso até ser. Mas o que é importante é esse trabalho que visa esse benefício. E é muito bom a gente conseguir entregar um produto assim para as pessoas, né? E depois disso, a gente foi evoluindo nessa questão da panificação sem glúten e
naturalmente, conversando com os clientes, que eu sempre faço isso, eles foram migrando do pão integral para o pão sem glúten. Às vezes eu convidava, às vezes eu pedia para eles, experimenta, dá uma chance, né? Vê como é que você se adapta. Eles reclamavam, eu estou com dor na articulação, estou com dor no joelho, não sei o quê, estou com problema de tireoide, né? Enfim, falava, então para um pouco com o trigo e experimenta esse outro pão meu, que é com a farinha de arroz. Aí a pessoa vinha e trazia um feedback muito positivo, que ela estava melhorando, né? E assim, eu também tive assim, muito incentivo de nutricionistas também, né? E motivando, mandando o paciente, isso também ajudou bastante. Não, e o importante é que também pode haver uma contaminação cruzada, né? Então as cozinhas, elas necessariamente devem ser separadas. Não adianta o lugar fazer pão com trigo e fazer uma outra parte da mesma cozinha um pão sem trigo, porque pode haver uma contaminação. A contaminação pode ser até na fábrica, né? Você olha lá, aveia, farinha de aveia sem glúten. Mas a aveia não tem glúten. Não, mas essa é uma farinha de aveia que eles estão indicando que não houve contaminação cruzada. Então aí você separou as cozinhas, como é que você fez? As cozinhas sempre foram separadas desde o começo, por conta disso. Porque quando eu fui me informar a respeito do pão sem glúten, dessa panificação, então eu já soube que precisaria ser separado, tudo, o utensílio, tudo, o colaborador que vai fazer, então tudo isso sempre foi separado desde o começo. Nunca teve problema. E outra coisa que é importante salientar, que o nosso insumo, que a nossa mercadoria, ela vem com garantia de ser um produto sem contaminação cruzada. Olha que interessante, porque na verdade existe o celíaco, que é o alérgico a trigo, então esse realmente é a substância traço. Se ele entrar em contato com um pouquinho de glúten, ele pode desenvolver uma reação alérgica até de fechamento de glote. Cada um desenvolve de um jeito essa reação. O trigo é uma coisa, o glúten é uma coisa muito diferente, né? O tipo de reação que a pessoa vai ter. E um outro grupo muito grande é de intolerância tardia ao glúten. Então eu posso comer hoje e ter uma sensibilidade até 3 dias depois, e a sensibilidade se manter por 6 semanas, se manter por 15 dias, se manter por até 3 meses. Nos Estados Unidos eles brincam que eles só têm 4 feriados nacionais. E que se a pessoa come glúten só naquele feriado e tem esse mais alto grau de sensibilidade, ela ficou o ano inteiro inflamada. Olha só. Então, depois disso, também quero contar aqui para o senhor e para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que essa questão dos meus clientes terem melhorado, mudando a alimentação, né, que eles deram esse tempo com trigo e passaram para o sem glúten, eu resolvi também fazer uma experiência comigo, né? Eu ainda não tinha me tocado, sabe? Foram eles que, né, levantaram a questão para mim. Porque, tipo assim, eu tinha dor no corpo, estava ali fazendo pão de trigo. O dedo não fazia assim, só ficava assim. Que ele não fazia assim, né? Que tá inflamação na articulação. Eu estava assim, com todo esse processo de ficar com a sensação também do estufamento do abdômen, né? No estômago estufado, sentindo dor. Tive uma vez uma outra que chamou muita atenção, foi pata de ganso no joelho. Inflamação do uma joelho. Inflamação do joelho. E eu falei assim, olha, eu acho que eu vou fazer como os meus clientes fizeram. Eu vou parar com o meu pão de trigo, que era um pão, né, que eu fazia integral, com maior capricho, integral, mais. Com sementes, açúcar mascavo, não tinha conservante químico, né? Olha só, mesmo assim, né? Mesmo assim, isso que eu penso. Eu fazia com todo o capricho, com toda a dedicação, mas a questão era o glúten, né? Então eu falei assim, vou experimentar. Aí eu parei o trigo, parei de comer o meu pão de trigo, que era muito saboroso, e comecei a comer o pão da produção sem glúten, né? Que eu comecei e a minha filha Sandri deu continuidade. E o problema se resolveu. E para mim, assim, foi uma coisa assim maravilhosa, porque fiquei assim por muito tempo, doutor. E eu não sabia o que era. Tinha o diagnóstico de fibromialgia, né? Então, eu falei assim, mas como que isso está acontecendo, né? Eu estou parando de sentir dor, olha como que funciona mesmo. Então, a informação é muito, assim, preciosa. A gente vai estudar, isso é importante, orientação, tudo. Procurar, assim, os profissionais, é importante demais.
E outra coisa que é muito importante é você fazer essa experiência e o seu corpo vai te dar resposta. Né? Exatamente. O que eu preciso? É um papel ou é parar de sentir dor? Sim, justamente. Então, o corpo te responde. Então, se eu pudesse assim, dar um incentivo para as pessoas fazerem essa experiência, né? É que estudem, se informem, mas façam a experiência como eu fiz. E sintam, porque o corpo vai dar resposta. Né? Tem um médico americano que até fala a mesma história que você. Ele conta que ele era lutador de karatê, o Dr. Tom O'Brien, e ele era hippie, fazia pão integral na época. Hoje ele deve ter quase 70 anos. E na época ele era hippie e tudo mais, e lutava muito karatê e foi chamado para morar no Japão. E ele ficou 1 ano no Japão. E quando ele foi para o Japão, ele falou que a vida dele assim, melhorou assim, 200%. E aí passou esse 1 ano, ele voltou para os Estados Unidos e ficou péssimo. E aí ele desenvolve todo um livro, chama Como Tratar Doenças Autoimunes, falando inclusive que ele encontrou anticorpo anticerebelo, que é o centro de equilíbrio. Então que provavelmente se ele tivesse continuado comendo trigo da maneira que ele comia, porque ele mesmo fazia, ele hoje provavelmente já está tremendo, com alteração motora, que é o centro de equilíbrio que a gente tem no corpo. Então isso daí não é você e não é ele. Na verdade, grande parte das pessoas que fazem o teste ficam aí pelo menos 6 semanas sem comer. Né? Esse é o ideal, né? Fica pelo menos 1 mês, mas 6 semanas é o ideal. Sente uma diferença muito grande. Diferença no ânimo, diferença em não ter tanta dor, diferença no cérebro funcionar. Né? A pessoa fala, olha, o sono. Dor de cabeça, né? Enxaqueca, enfim... Né? Então o corpo responde mesmo, ele sabe o que é bom para ele. Né? E com isso, doutor, o que aconteceu? Eu fiz essa experiência comigo mesma e obtive esse resultado tão positivo. Diante disso, a gente decidiu então parar com a produção de trigo. A nossa fábrica ainda estava na 13 de junho, no São Francisco, estava nesse endereço onde tinha a fabricação e tinha a loja da fábrica. E a gente tinha um projeto de mudar de endereço. E a gente pensava, bom, a gente vai mudar de endereço e vamos arrumar um local mais central, mas que dá para a gente produzir as 2 linhas. Só que aí, com essa experiência, né, e a gente resolveu mudar de ideia. E outra coisa que aconteceu também é que os pedidos, a demanda de busca pelo pão sem glúten, com a gente aumentou muito. Essa procura foi aumentando, né? Foi acontecendo esse pedido de aumentar. E aí a gente falou assim, bom, tem o pedido, está aumentando a demanda. A linha do sem glúten aumentou bastante, porque a Sandriele, ela investiu mesmo o tempo dela, os estudos dela, para aumentar a linha, com o objetivo de trazer uma variedade de produto para as pessoas, né? Certo. E porque as pessoas querem a variedade, precisa de variedade. E ela estudou profundamente, a gente conseguiu unir a questão que é importante do saudável com o saboroso, né? E isso aí faz parte, porque a gente precisa disso. O saudável ruim não dá, né? Não dá, não dá. Né? E o saboroso que não é saudável também não dá. E o interessante também é saber que tanto o glúten quanto o leite, eles têm morfina. Tem gluteomorfina e caseomorfina. Então, o pãozinho que você come lá, o pãozinho de leite de uma padaria comum, ele te vicia. Você vicia e você começa a ter comportamento de viciado. Muitos pacientes falam, olha, cheiro de pão novo. Né? Ele compra o pão, come dentro do carro. Mora 2 quadras da padaria. Ele tem que comer dentro do carro, porque ele não aguenta. Quem que tem esse tipo de comportamento? Viciado. Então, esses pães naturais sem glúten não vão te dar esse comportamento de vício. Então, você tem que reaprender a comer, reaprender a como fazer aquele produto. Né? Por isso eu gosto da Sandra, porque ela explica para a pessoa. Ela vai lá comprar e fala, esse aqui você faz assim. Né, Sandra? Isso, como é que você faz? Isso, mas deixa eu só terminar. Então, quando a gente mudou, já tinha encerrado a produção do pão de trigo, e quando a gente migrou o nome de Sementes da Terra para Florita e mudou também a localização, a gente aí conseguiu fazer essa transformação e aí como se tivesse começado de novo, né? Uma continuação de Sementes da Terra, mas aquela história, eu sempre falo assim, doutor, as sementes, né?
ela cresceu, ela germinou, ela cresceu e ela floresceu. E está dando frutos aí para as pessoas, né? E aí se transformou em Florita, Padaria Botânica Florita, e a gente mudou também a nossa localização. Bom, e eu espero as pessoas lá, né? A gente ama o que faz, isso aí é muito importante, né? Que as pessoas saibam disso, que a gente tem uma seriedade muito grande, um comprometimento desde o primeiro dia, que eu coloquei a mão na massa dentro de uma bacia simples, que não tinha equipamento nenhum, que eu espichei a minha primeira massa foi com a garrafa de vidro, porque a situação realmente não estava muito bem. Então, sempre desde o primeiro dia, que foi 6 de outubro de 2010, eu sempre comecei tendo essa questão assim, interna mesmo, de ter um comprometimento com a saúde das pessoas, né? Bom, e uma dica então para consumir, que é isso que o senhor me perguntou? Então, olha assim, como o pão precisa de ficar na geladeira, porque ele não tem conservante químico, ele fica por 14 dias na geladeira e ele fica por 50, 60 dias no congelador. Tem pessoas que preferem levar e já colocam no congelador. Outras não, deixa na geladeira mesmo. Então, ele vai ficar refrigerado. Então, pega seu pão, coloca ali, passa o azeite ou a manteiga de castanha de caju, aquilo que a pessoa pode, né, o que ela gosta, e coloca na frigideira. Passa de um lado para o outro, ou ela coloca na air fryer, ou coloca numa sanduicheira, mas é importante aquecer para consumir. E ela pode fazer lanche, pode fazer um misto quente. A gente lá na padaria tem um pão que é específico para fazer o sanduíche, né? Então a gente ficou criando alternativas da pessoa conseguir ter uma vida assim, dela pensar assim, eu não posso comer um misto quente. Ela pode, porque a gente fez um pão que proporciona isso para ela. Eu não posso comer mais o francês da padaria, estou com saudade do francês. Não é mais problema, nós fizemos o pão francês também. E olha, por sinal, ficou maravilhoso. Agora fizemos a baguete, né? Temos o pão de sanduíche também, que a pessoa pode resolver quando ela quer comer um hambúrguer. E também tem a bisnaguinha para a criança, para o filho dela. Então, a gente vai criando, assim, para suprir a necessidade, para resolver o problema da pessoa. O bom é que a gente trabalha com algo que você resolve uma questão. Que você faz uma entrega que é uma entrega legítima e uma entrega que está resolvendo o problema da pessoa, sabe? Isso é gratificante. Porque às vezes você pensa num produto sem glúten. É um pão sem glúten, mas tem pães sem glúten e pães sem glúten, né? Porque não basta ser sem glúten. Na minha forma de pensar, tem que ser saudável também. Porque eu vejo, assim, por experiência própria, conversando com os clientes, eles querem resolver o problema da intolerância. Isso chega assim, eles chegam de uma forma assim, meio até... às vezes, meio assim, angustiados, né? Sem saber o que fazer, o que eu vou comer agora. A nutricionista me tirou, o médico me tirou, disse que eu não posso mais, e o que eu vou comer? Eu quero resolver a questão do sem glúten, né? Só que aí o que eu explico para eles é que não basta ser só sem glúten. Ele não pode, assim, exagerar no amido, nos polvilhos, no açúcar, né? Ele tem que ter esse cuidado com ele. Né? A farinha de arroz que a gente usa, além de ter esse certificado que ela não tem contaminação, ela é integral, farinha de arroz integral. Né? E ela é o produto principal de cada ingrediente, de cada receita. Né? Ela é o produto principal. Depois que vem os outros para poder dar uma textura. A liga da massa, dar a liga, mas a farinha de arroz é o principal. A fermentação natural que a gente produz desde 2018, né, que eu fiz um curso em São Paulo e trouxe a fermentação natural, a gente colocou no pão sem glúten, então dá um sabor muito interessante. O pão, ele dura muito mais, né, e a fermentação natural, ela é muito benéfica para o organismo. Porque ela consegue liberar mais substâncias. Aquelas bactérias começam a digerir aquele pão e começa a liberar mais substâncias. Aquela massa, né? Isso. Libera mais substâncias, ela fica mais nutritiva. E não vai ter o fermento químico, que acaba sendo a base de brometo, né? Que faz mal para a tireoide. Então seria muito mais fácil você usar só fermento químico. Seria muito mais fácil. Que é você fazer uma massa aí que demora quanto tempo para ficar pronta uma massa dessa? Tem massa que é de 4 horas e tem massa que é de 20 horas. Exatamente. Olha, por exemplo, e a gente, assim, o calzone é um exemplo de massa de 20 horas, né? Porque ele fica fermentando esse tempo todo.
E ele é um produto que ele é feito com a farinha de arroz integral, o inhame, que é muito bom para a saúde também, né? E a fermentação natural. Exatamente. Né? É um salgado super especial. Não, e uma delícia, né? E quem que ia fazer isso em casa, né? Você ia esperar lá 20 horas, né? Fermentando a massa para poder fazer? Não ia. E o fermento, você tem que lidar com ele todo dia. Né? O fermento você tem que lidar com ele todo dia. A gente lida com o nosso fermento desde 2018. É como um filho que faz parte ali da família da Florita. E além dos pães, o que você está pensando ainda de aumentar ali, de parte de doces mesmo? Qual que é a ideia que vocês estão tendo? É que a gente não consegue nem pode parar de criar receita. Porque o cliente ele precisa da novidade. Né? E sempre surge dentro da gente assim, vem uma ideia, vem uma inspiração. Eu quero fazer tal coisa assim para resolver essa questão para as pessoas, né? Para ela poder comer, não ficar assim só olhando os outros e ela não consegue, né? Então para ela poder ter uma vida normal, ela poder estar engajada também, né? Enfim, então não tem como parar, doutora. A gente sempre está criando receita nova. Quem mais faz isso hoje é a minha filha, né? Então ela não para de criar receita. É uma coisa que vem do coração e que não tem como você botar um limite nisso, porque a criatividade vem e você quer colocar em prática aquilo, né? E levar isso para as pessoas. Então é um movimento. Então, mas o que mais eu quero dizer assim, a pessoa não vai só encontrar pão lá, ela vai encontrar alguns salgados, ela vai encontrar alguns doces, aqueles mousse delicioso. Né? Sensacional. Não é? Então a gente tem a torta de frutas vermelhas, Encanto do Bosque, que é realmente um encanto, que é com morango e com cereja. Nós temos também a torta de maçã, a torta mousse, o bolo de cenoura. Temos brownie, temos o cookie 70% e tem os pequenininhos que acompanham café, né? Que a gente fez o café também. Então tem os pequenininhos que acompanham o café, tem o esfirra, tem a coxinha que é de frango e ela não tem massa, não tem nem farinha de arroz a coxinha. Então também é muito interessante, vende bastante, as pessoas gostam muito da coxinha. E tem, assim, uma variedade de pães para a pessoa escolher o pão trançado, que é uma receita de pão mesmo, não é uma receita de salgado. É uma receita de pão que vai o recheio ou de frango ou de mussarela de búfala. Tem essas duas opções. Mas... Não, e tudo delicioso, né? E o interessante é o paciente, né? Eu sempre encaminho o paciente para lá, para ele ver que existem outras opções, porque o primeiro... choque que ele leva, fala assim, eu não posso mais comer, né? O que eu vou comer agora que eu quero comer mais ainda, agora me deu mais vontade de comer aquilo que eu não posso. Vá num lugar em que tem produtos de qualidade, então eu posso comprar um chocolate por R$20, eu posso comprar um chocolate por 250, né? Eu posso comprar um café de R$20, eu posso comprar um café de 150, o pacotinho. Então tudo lá é de qualidade. Eu acho assim, vocês observam muito de escolher os melhores produtos. Sempre, né? isso. E isso que tem que ser falado para o cliente, quando ele falar, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o melhor que eu posso ter deste produto. E a gente não compra kit de farinha pronto. Nós fazemos o nosso kit, sabe? A gente que coloca lá, se eu crio, eu posso colocar a farinha de arroz em primeiro lugar, a farinha de arroz integral, né? Em primeiro lugar. Nós usamos também muito azeite, óleo de coco, açúcar de coco, né? Em algum produto, acho que é em um produto apenas que a gente tem o açúcar demerara. Porque ele não muda a cor, que é o bolo de cenoura. Se eu colocar o açúcar de coco, ele vai ficar um bolo de cenoura escuro. Então aí não fica muito interessante. Então aí nesse bolo a gente usa o açúcar demerara. Mas é também uma coisa, doutor, é assim, a medida certa, é o pezinho certo para ficar levemente docinho e não, sabe, não deixar aquela coisa doce mesmo, sabe? Que vai também causar um dano para a pessoa. E eu acho isso é muito importante, porque às vezes você vai no lugar e até compra um bolo sem glúten, mas ele é extremamente doce. Sim. Né? E às vezes o paciente não entende que, por exemplo, uma tapioca pode equivaler em açúcar a 2 pães franceses. Então você está achando lindo você comer uma tapioca ao invés de comer o pão,
Mas você está comendo muito mais açúcar. Sim. Então não é só o açúcar, não é só o glúten, mas o mínimo necessário ali para você ter uma vida um pouco mais saudável. E chegam pessoas falando, resolvi meu problema, não estou mais comendo pão francês nem de trigo, estou comendo tapioca. Pois Chegam pessoas fazendo isso, eu resolvi com bastante o problema. Queijo. Justamente. Então é complicado. Isso. Mas, então, Sandra, para terminar, eu queria que você falasse qual que é a parte mais gratificante do seu trabalho hoje. A parte gratificante é ter isso como um propósito de vida. É a realização que isso traz para a gente de oferecer saúde para as pessoas, porque uma alimentação, ela transforma as pessoas, a alimentação, né? Então, é um fator assim, você tem um trabalho, eu tenho um trabalho, uma fábrica, junto com os meus filhos e com as minhas colaboradoras também, em que a gente está ajudando o mundo a ser melhor e a transformar vidas, né? Não é só uma saúde física, não para só aí. É a saúde como um todo, é a qualidade de vida como um todo. Porque se você começa a escolher o que você come, você vai escolher tudo na sua vida, o que é melhor para você. Então, realmente, é um trabalho transformador. E é muito gostoso você resolver o problema de alguém. Porque lá na Florita chegam pessoas falando justamente isso que o senhor disse. Chega nessa ansiedade falando, agora eu não sei mais o que é que eu vou comer, né? E a gente mostra ali tudo que a gente tem, de pão, de bolo, de salgado, né? E ela fala, nossa, resolvi meu problema, ainda bem que vocês existem. E isso é muito bacana de você ouvir, isso motiva muita gente a fazer cada vez mais e melhor, né? E a gente, enfim, tá assim, servindo a vida. E isso é muito bom. Eu tenho uma professora nutricionista, Denise Carreiro, que ela fala muito que o que um alimento faz, nenhum remédio faz. Então, com o alimento correto, ele consegue atingir vários pontos, desinflamando, melhorando suas reações químicas. Sim. E que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, que eu considero o meu trabalho também dessa forma, é um ganha-ganha, né? Onde eu ganho o pagamento e tudo mais, mas você ganha uma abertura de pensamento. Olha, realmente existe outro tipo de alimento. Sim. Realmente eu consigo ter uma saúde melhor. Veja, até então você era fibromiálgica. Sim. Entendeu? Ia estar tomando remédio agora, imunomodulador. Sim. E você para de comer uma substância que você não sabia que te fazia mal. Né? E você fica bem. Então, eu acho que é um ganha-ganha muito interessante. E todas as pessoas que eu trago aqui são exatamente por essa ideia. Né, da gente informar. Eu acho que as pessoas estão mais informadas, por isso estão buscando mais. Sim. E vão buscar cada vez mais, isso. né, com esse trigo transgênico, esse trigo que dá um monte de processo inflamatório. Sim. Né? E acho que é isso. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada. Você tem alguma... Chama o pessoal para ir lá. Isso, eu vou chamar. Pessoal, nós estamos na Rua Manuel Inácio de Souza, a Padaria Botânica, né? A Florita Padaria Botânica está na Rua Manuel Inácio de Souza, número 81, no Jardim dos Estados. É um ambiente super acolhedor, cheio de flores, que é para encantar a vida das pessoas, né? Que a gente também decorou e trabalha com as flores desidratadas, fazemos os buquezinhos. Inclusive, eu não sei se o senhor já viu as nossas caixas que a gente envia as tortas, né? Tem também as flores, os buquês. Então, é um lugar assim que é para a pessoa se sentir bem, lembrar que a vida pode ser bonita, que pode ser leve e que a alimentação é algo muito importante e ali você pode descontrair, trocar uma ideia, levar alguém e olha, vai lá para experimentar o nosso cappuccino, porque é sensacional, doutor. Nós criamos a receita do cappuccino também. Tá? Não é assim um cappuccino de pozinho. Nós realmente criamos a nossa receita e vale a pena, é com leite vegetal, o chocolate não tem açúcar e ficou super saboroso. É um ponto de encontro, é um ponto de alegria, é um lugar para as pessoas se sentirem felizes mesmo. E eu espero vocês. A energia lá é muito boa, eu acho que vocês deveriam ir mesmo. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada, doutor. Que bom que vocês assistiram. Até a próxima semana. Obrigada.